Salmo 32, de 6 a 8. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. A grande questão que muitas vezes se levanta sobre nós é saber a vontade de Deus. Como saber o que Deus quer? E este salmo fala que nós não precisamos nos preocupar, pois o Senhor instruirá o caminho, o Senhor nos aconselhará. Para que nós possamos ouvir e compreender a vontade de Deus, nós precisamos nos apresentar a Deus. Tem um pequeno livro de reflexões, e a escritora chama Corinne, e ela disse: se você está espiritualmente confuso e quer ouvir claramente a voz de Deus, permaneça na sua presença, até que a confusão mude. Muito pode acontecer durante o tempo de espera no Senhor. Como saber a vontade de Deus? Aproximar-se, dedicar tempo para o Senhor. Ler a palavra do Senhor, orar ao nosso Deus. E aqui ela deixa claro o que a gente ouve em várias passagens sobre a espera. Muitas vezes as coisas não são definidas, né? Deus não entrega tudo pronto, né? Já pensou se Deus entregasse a nossa história inteira já escrita e você ia lendo lá no seu diário já profético e fosse apenas repetindo todas as coisas? Deus não escreve assim, mas Ele fala conosco, Ele guia o caminho. Ninguém pode ter dúvida de que o Senhor guia o caminho. O que falta muitas vezes é nós nos aproximarmos de Deus. Isso se chama piedade. Aproximar-se de Deus se chama piedade. O texto diz: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus é o nosso refúgio. Ele vai nos ensinar o caminho. Aqui no Salmo 32, essa passagem, versículo 7 no finalzinho até o 8, na linguagem de hoje diz: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. O Salmo 48, 14, que está também aqui no nosso boletim, diz que este Deus é o nosso para todo sempre, Ele será o nosso guia até o fim. Não vai abandonar no meio do caminho, né? Até o fim, todos os nossos dias. E é importante nós entendermos que para ouvir a voz de Deus e para saber qual é a vontade de Deus, às vezes é necessário você abaixar o volume da sua vontade, porque é facilmente confundir a vontade de Deus com a minha vontade. Quando eu quero moldar a vontade de Deus na minha, às vezes as nossas perguntas para Deus é: ó Deus, eu compro um carro vermelho ou eu compro um carro azul? Mas primeiro você tem que perguntar se é a vontade de Deus você comprar o carro, né? Então você quer limitar a vontade de Deus ao seu cerco. Queremos que a vontade de Deus haja dentro do limite da nossa vontade. Essa escritora desse livro, ela conta um testemunho dela, que exatamente ela estava orando muito como missionária para que Deus fizesse a vontade de Deus, para onde ela iria. E na oração dela ela falava: menos Alemanha, né? Se ela não falava exatamente essas palavras, ela, dentro do coração dela, ela falava isso.
E ela disse que ouvia do Senhor: Alemanha, Alemanha. Eu falei: oh meu Deus, né? Alemanha, Alemanha. E ele disse que ela foi para lá, foi a maior bênção na vida dela. Ela falou: tá bom, Senhor, eu estou sentindo que o Senhor está falando que é para ir para esse lugar, eu vou. E assim ela andou conforme os caminhos de Deus. Então, quando nós buscamos a vontade de Deus, ela é revelada, não temos que ter dúvida nisso. Até uma das questões sobre a oração que nós estamos falando à noite, vamos falar hoje ou talvez uma outra oportunidade. A oração respondida é somente aquela que é feita segundo a vontade de Deus. Toda oração é respondida quando é feita segundo a vontade de Deus. Não é maravilhoso isso? Não tem oração perdida. Mas nós precisamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E tem uma passagem muito especial, eu gostaria que você até abrisse, é Isaías 30, 21, que fala a respeito de caminho e Deus direcionar o caminho. Isaías capítulo 30, verso 21. Está falando aqui sobre as promessas de Deus, né? Promessas de paz. Eu sou o Senhor. Depois ele fala: tu não chorarás mais. E fala que Deus ouvirá a voz do clamor. Versículo 19 diz: a voz do teu clamor, ouvindo-a, te responderá, né? O Senhor vai acudir, vai seguir. E olha o versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Uma promessa muito profunda, né, nas nossas vidas como cristãos, como pessoas que buscam a Deus. Não significa que nós não vamos desviar. Nós acabamos de cantar um hino que falava, né, sobre a voz do Evangelho que deve se fazer ouvida, que nós não devemos desviar dessa voz do Evangelho. E é bem isso, né? Quando te desviares para a esquerda ou quando te desviares para a direita, você não vai se desviar sem que Deus fale: você está indo pelo caminho errado, volta para cá, dirija para o caminho. E Ele nos traz de volta para o caminho. É uma promessa de Deus. Deus quer que nós desfrutemos o melhor da vida. E o melhor da vida está na vontade de Deus. Que Deus nos abençoe essa manhã, nos estudos, essa semana, para que a gente tenha firmeza nas nossas decisões, nossos caminhos. E buscando a Deus, a direção de Deus em oração. Se você realmente a cada dia se quebrantar à vontade de Deus, você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Coisas que nós não merecemos. Nós não merecemos nada. Mas Deus vai continuar mostrando o caminho, direcionando as nossas vidas. O que Deus quer? Deus quer que nós estejamos permanecendo em sua presença. E assim Ele vai iluminar o nosso caminho a cada dia. Pai querido, nós te louvamos por essa manhã. Somos agradecidos a Ti, ó Deus, pela bênção que é, ó Deus, ser filho do Senhor, ó Pai. Um filho que tem instruções, um filho que tem, ó Deus, um Pai amoroso, um filho que tem proteção, ó Deus. E que nós possamos a cada dia, ó Deus, ser gratos a Ti, ó Deus. E desta forma também ouvir, ó Deus, os Teus conselhos, andar conforme os Teus caminhos. Ó Deus, o Senhor abençoe as nossas decisões, as nossas palavras, ó Deus. São tantas propostas, são tantos caminhos que são apresentados para nós, ó Deus. Muitos deles bons, ó Pai, mas sabemos que tem o Senhor o caminho melhor, ó Deus. E que nós possamos optar pela Tua vontade a cada dia, Deus. Venha direcionar as nossas vidas. Abençoe a vida dessa igreja, Deus, direcionando os caminhos, as decisões, ó Deus, do conselho, as decisões de cada membro, abençoando as famílias, fortalecendo-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade, pela orientação do Teu Espírito Santo.
Oramos assim em nome de Jesus. Amém.